Bom dia a todos. Vamos aproveitar esse espírito de adoração, de louvor, abrindo nossas Bíblias em Isaías, capítulo 53, para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. É um texto que eu quase nunca tenho falado, mas de vez em quando a gente cita alguns versículos desse capítulo. Isaías 53. Antes de tudo, quero desejar um feliz ano novo a todos, um bom princípio e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Isaías 53, de 1 ao 12. Esse trecho, Isaías está escrevendo uma profecia que é sobre a vinda do Messias, sobre a vinda no futuro de Jesus. E traz algo bem especial para nós. Quem não tem a Bíblia, não tem um celular, pode acompanhar ali na tela. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Querido Jesus, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo que fale ao nosso coração, não só para sabermos da Tua palavra, mas para entendermos qual é a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém?
Esse texto foi escrito por Isaías mais ou menos, uns 600 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo. Por isso que é chamado de profecia, que é algo que é escrito que fala sobre o que iria vir. E falando do Messias que viria ao mundo e que esse Jesus pagaria o preço e as consequências dos nossos pecados. Quando lemos este texto e conhecendo os textos do Novo Testamento que fala da crucificação de Jesus, é impossível ler esse texto e não perceber o reflexo daquilo que está escrito no Novo Testamento, em que foi dito o que aconteceria com Jesus. Quando fala que ele foi homem de dores, experimentado no sofrimento, nos faz lembrar dos açoites, da coroa de espinho, do carregar a cruz, dos pregos, e que ele teve que ser pregado naquela cruz. E também nos faz lembrar da decisão de Jesus de permanecer ali quando perguntaram se quisesse descer daquela cruz. E ele disse, eu estou aqui porque eu tenho um plano. E o plano de salvar a vida dos pecadores. Salvar a nossa vida. Também no versículo 3 diz que foi desprezado e rejeitado pelos homens. E aqui a gente pode lembrar dos risos, dos deboches das pessoas, as ofensas, as bofetadas dos guardas, enquanto que ele estava a caminho para a crucificação. E no final do versículo 4 fala que foi castigado por Deus. E no verso 10, bem no começo, fala que foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer como oferta de culpa em nosso favor. E a gente vai descobrir aquilo que o Novo Testamento ensina melhor, que naquele momento o pecado de todos os homens recaíram sobre ele. Aquilo que era inseparável se separou. Aquele momento que Jesus estava sobre a cruz e ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? A Trindade ficou separada por algum tempo. Também da cruz ele foi ao Hades por mim e por você. Hades é o lugar chamado de inferno. Ele foi lá para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E quando olhamos para tudo isso, a gente pergunta, para que tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso que Jesus fez? Que conta é essa que Jesus pagou? E a primeira conta que ele pagou, está no versículo 5, tem a ver com as nossas transgressões ou os nossos pecados. O sentido aqui é que Deus estabeleceu limites de comportamento para que a vida no meio das pessoas pudesse ser suportável. E esses limites fazem parte da nossa vivência. Mas, seguidamente, nós estamos passando dos limites e nós estamos nos ferindo, nós, uns aos outros, a nós mesmos. Por exemplo, às vezes nós ferimos as pessoas que gostamos, as pessoas com quem nós convivemos, e essas transgressões afetam toda a sociedade em que nós vivemos. Porque Deus disse que se você ultrapassar os limites, isso não é bom para você, isso não é bom para a sociedade, e isso não é bom para ninguém. Mas se eu começar a achar que eu sou aquele que determino tudo, que eu determino todo o limite, e eu não dou bola para os limites de Deus, eu construo uma sociedade totalmente desregrada, que não respeita as regras e fica toda arrebentada. Porque cada um faz o que quer, o que deseja. E o pior é que a transgressão se torna sofrimento para o outro. E isso é uma injustiça. E Deus tem que julgar essa injustiça. Porque Deus é amor, mas Ele é santo
e Ele é justo. Quando Ele vê a injustiça acontecendo, Ele, como santo e juiz, justo juiz, né? Ele tem que tomar a defesa daqueles que estão sendo injustiçados. Aí a gente vive esse drama que nós não conseguimos resolver. Por quê? Porque não tem como voltar atrás no tempo e desfazer o que a gente fez. O que a gente fez de errado, os limites que nós passamos, a quem nós ofendemos. Eu não consigo resolver essa situação, então eu preciso de um milagre de perdão. E não só de perdão, eu preciso de restauração. Porque se é só perdoar, lá na frente eu vou fazer a mesma coisa de novo. Então eu preciso ser restaurado. Essa é uma dívida impagável que todos nós temos. E às vezes a gente nem sabe por que transgrediu. A gente simplesmente atravessa os limites que Deus nos deu. Porque esses limites ultrapassados machucaram, feriram pessoas e não conseguimos mais voltar atrás. A gente sabe que não foi certo, que não foi justo, que não foi legal, mas o que é que faço agora? Aí entra essa obra especial de Deus, essa obra magnífica. Deus olhou para a nossa situação de pessoas que ultrapassam os limites e nos ama tanto que Ele toma sobre Ele esses pecados. E não só perdoa, mas Ele também restaura. Ele mexe em situações que eu não tenho como mexer e algo acontece porque a intervenção de Deus se faz na nossa vida. E é disso que Isaías está falando. Jesus veio a esse mundo resolver um problema que eu não consigo resolver. Onde só um milagre de perdão, restauração e transformação pode fazer algo novo na minha vida. Então eu entendo que toda pessoa que ela entende a respeito de Jesus, que ela entende quem é Jesus, que ela entende o perdão que ela obteve, ela tem uma restauração e ela passa por uma transformação. E é muito fácil você ver quando uma pessoa ela entendeu a mensagem do Evangelho. A Bíblia fala isso, né? Pelos frutos vocês conhecem, né? Pelo fruto você conhece que tipo de árvore é. O cristão não é diferente, joia? Bota ele no futebol, bota ele no trânsito que descobre no instante. Se ele realmente é alguém transformado, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. A segunda coisa que vamos aprender também aparece no versículo 5. E no versículo 5 temos a palavra iniquidade. Nossa, quanto tempo que eu fiquei para botar tanta coisa na minha cabeça com essa palavra. Cheguei até a comprar um livro. E pior que eu comprei um livro que desvirtua a realidade disso. Iniquidade, eu não sei o que você entende. Que quer dizer as nossas maldades. É simples. As nossas maldades se chama de iniquidade. A iniquidade é quando Deus sabe que eu sei que estou errado. Mais ainda, né? Eu sei que posso gerar sofrimento em outros. Como eu sei que estou fazendo isso de propósito, a Bíblia chama isso de maldade. Maldade. E até aquilo que você fez de propósito, Jesus não só perdoa, como Ele é capaz de transformar e de restaurar. Quando Jesus morreu na cruz, 3 coisas importantes começam a acontecer na nossa vida. Quando a gente se apropria desse presente de Deus. Isso que é um presente, isso não tem valor. O perdão, no caso de eu com Deus. A transformação, eu comigo mesmo, onde o Espírito Santo vai nos moldando, e a restauração, onde Ele vem e intervém nos fatos da nossa história, da nossa vida, porque eu não tenho como voltar atrás e consertar. Então Ele restaura isso. A terceira coisa que Jesus faz está no versículo 6. Diz o seguinte: todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho.
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Algumas traduções diz os pecados de todos nós. A ilustração aqui que Isaías nos dá é da ovelha pula cerca ou fura cerca, né? Na minha região não se criava muito ovelha, mas tinha uns animais, tinha uma vaca que era sempre a que pulava cerca, ou um boi que era danado, era sempre o mesmo, tá? Eu sei que não só lá em casa, mas muitos que criavam gado botavam uma tal de canaula, né? Tipo uma forquilha na cabeça, fechado embaixo, porque quando ele ia no arame, ele se embrenhava, não tinha como passar. Mas mesmo assim dava um jeito de fugir esse animal. E a ovelha fura cerca, todo criador conhece e sabe muito bem como é que é. Tá? É aquela ovelha que tem a habilidade de fugir. Ela dá um jeito de fugir. Não só na cerca, mas até no alambrado, ela descobre um jeito de fugir. E você sabe o que o pastor faz com esse tipo de ovelha? Vocês têm ideia do que ele faz? Ele mata. Ele mata. Sabe por quê? Porque não só foge e se perde, mas leva consigo na sua liderança de rebeldia as outras ovelhas. As outras seguem a que está na frente. Quando um rebanho tem uma ovelha, fura cerca, então ela vira churrasco, né? Não tem outra saída. Porque se esse pastor, se ele não fizer assim, não somente aquela ovelha, mas todo o rebanho pode se perder, porque começa a ir pelo mesmo caminho. Trazendo aqui para nós, a ideia aqui é que a nossa rebeldia se revela no desejo de seguir o nosso próprio caminho, de só fazer a nossa vontade, de acreditar que eu estou certo. Rebeldia é aquilo que a Bíblia chama de pecado original. Eu me lembro desde criança, desde pequenininho, né? Sempre fui ensinado e aprendi que o pecado original foi o ato sexual. Pecado original é rebeldia. A gente nasce com esse pecado dentro de cada um de nós, dentro do coração da gente. E não importa a idade. Cada um quer viver do seu jeito, os seus valores, e vivemos de um modo que queremos dizer para Deus quem é Ele e como Ele deve ser. Até isso muitas vezes a gente faz. A gente se rebela contra aquele que é o nosso Criador. Deus criou do nada todas as coisas, inclusive você e eu fomos criados por eles. Eu e você, seres humanos, olhamos para Deus e dizemos que Ele não é o que Ele é. No Velho Testamento tem uma figura bem interessante. Não sei quantos de vocês já leram ou já ouviram. Eu não tenho o trecho aqui, mas você pode procurar. E é bem interessante. A Bíblia diz: o vermezinho de Jacó discute com Deus. Ou seja, ele compara o povo de Israel, Jacó é uma tribo de Israel, né? Com um vermezinho discutindo com Deus. Vermes é nojento, né? Eu tenho nojo, pelo menos. São aquelas coisinhas brancas que dá em carne podre. Não sei quantos aqui já viram. É nojento aquilo lá, aqueles bichinhos aí. Quando você lê aquele texto, imagina um bichinho daqueles com a cabeça, né, balançando, dizendo: Deus, eu quero fazer o que eu quero. É um absurdo. E o pior que Deus tem certos momentos que nos vê assim. É assim que Deus nos vê às vezes. E estudando a Bíblia, se descobre que por causa da nossa rebeldia, o pecado entrou no mundo. E o pecado permanece no mundo. E a única maneira de nós sermos curados dessa doença é quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e Ele promove em nós transformação. E os milagres de Deus começam a agir na nossa vida, promovendo restauração. Se não fosse Jesus, nós seríamos como ovelhas desgaradas que estão batendo a cabeça em todo lugar.
E a ovelha é um bicho esquisito, porque se ela estiver na frente de um arroio que tem correnteza, se é água parada não, mas se tem correnteza, ela morre de sede e não bebe água daquele rio porque tem medo da correnteza. Então o pastor tem que entrar dentro da água e aí a ovelha chega, vê que não é perigoso, daí ela vai e toma água. E por essa vida tem gente morrendo de sede por causa da sua rebeldia. Jesus veio a esse mundo para todo tipo de ovelha. Ovelhas desgarradas, machucadas, perdidas. Jesus fala isso no Novo Testamento, em Mateus. Ele usa essa figura com palavras fortes como ovelhas desgarradas, esfoladas pela vida. Ovelhas que estão machucadas por causa da sua rebeldia. Não sei se você conhece gente que já bateu a cabeça, né? E agora você diz, bom, agora vai aprender, agora vai crescer. Tá? E sabe que não? Porque continua batendo a cabeça. Essa pessoa, ela precisa de Jesus. Ele veio para esse mundo, para isso, para nos conduzir para que a nossa rebeldia possa ser transformada pelo Senhor que nos guia. Porque só Ele pode ser o nosso bom pastor. Eu não tenho bem detalhado, mas você sabe muito bem que no Salmo 23 diz que o pastor conduz as ovelhas com o seu cajado. E o cajado é aquele negócio que tem, aquele bastão, né, que tem na mão. E a ovelha, às vezes, ela fica na dúvida, num caminho e num outro. Aí o pastor, ele bota o cajado em cima do dorso da ovelha e ela se sente segura e ela segue o caminho. Bota isso em cima da ovelha, guia, e ela vai. Porque o pastor está aí em cima do dorso dela com o cajado. E ela vai indo. Ela se sente segura. No Salmo 23, você lê isso. E é assim que é o nosso Deus. Mas como é que se alcança isso? Com arrependimento, fé e entrega. Arrependimento é quando eu olho para aquilo que eu já vivi e não quero mais viver assim. Fé é quando eu creio que só Jesus pode ter uma solução para a minha vida. Então eu entrego para Ele. A entrega é quando eu me coloco nas mãos dEle. Quando eu agir assim, nessa hora, Deus derrama o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a nos guiar e transformar a nossa vida. E Deus restaura a nossa vida. E é assim que funciona. É assim que funciona. Não despreze o maior presente que Deus está dando para você. Não despreze. Não seja como aquele vermezinho arrogante. Última coisa que eu quero ver está no versículo 5 também, que diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Uma das grandes tragédias da humanidade que tem a ver com o pecado são as doenças e a morte. Você pode me dizer, não tem como escapar disso. É verdade. Lembra o que aconteceu lá com Adão e Eva? Quem comer daquele fruto certamente ia morrer. Mas não morreram fisicamente. E por causa do grande amor de Deus, senão nem a humanidade ia existir. Se Deus tivesse aniquilado, liquidado, e eles teriam morrido. O ser humano teria acabado. Mas nessa condição de pecador, o ser humano gera filhos, vem outra geração, e vai vindo geração após geração, tanto que nós estamos aqui. E aliás, estamos gerando já a próxima geração, né? Está aí o Pati, aí o Rafa com um bebê, tem mais bebês ali, né? O Júnior, e então uma nova geração está vindo. Então essa promessa, ela se cumpre, mas também tem uma promessa que só pode vir através de Jesus, em que
vai chegar o dia em que a morte não vai mais existir. A prova é que todos quanto morrerem serão ressuscitados e terão vida eterna com Jesus e viver eternamente tudo o que ele prometeu. É por isso que nem todas as doenças são curadas, porque no dia em que todas as doenças forem curadas, não vai haver mais morte. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Enquanto a gente viver e a morte existir, vai haver doenças. É doença com crianças, com jovens, com velhos, com adultos, é com o ser humano que tem no seu organismo, o DNA, a essência da morte. Isso só vai ser resolvido definitivamente quando Jesus voltar. E a promessa em Apocalipse, não só em Apocalipse, mas Apocalipse é bem clara, bem forte, mas outros livros também, de quando ele vier, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque ele aniquilou o último inimigo, que é a morte. É por isso que a gente ora por cura quando as pessoas estão doentes. Agora, não é porque todos vão ser curados, porque mesmo Deus curando hoje, você tem uma doença, a pessoa ora pela doença, ela vai ser curada. Amanhã, você vai ter outra doença, porque o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Devemos orar, sim, pela cura das pessoas, mas nem todos vão ser curados. Mas alguns vão ser curados como sinais. Nós ouvimos falar entre nós, às vezes nós ouvimos falar de pessoas que frequentam outros grupos. Deus marca a nossa história com sinais da sua graça para que a gente creia em todas as promessas dele. E uma das coisas mais difíceis da vida do cristão é permanecer crendo em todas as promessas de Deus, que Deus faz em nossa vida. Nós precisamos crer. Por exemplo, ele diz, eu tomei o teu lugar na cruz e carreguei sobre mim os teus pecados, os teus sofrimentos e dores. Isso é uma promessa. Ele diz mais, sou eu que vou te dar uma nova vida. Sou eu que vou te ressuscitar. Sou eu que vou te levar para morar no céu, junto comigo. Eu não creio nessas promessas, não faz sentido eu ser cristão, eu nem entendi o evangelho. E a gente ouve de pessoas no mundo todo, de milagres, de curas. Isso é para que a fé seja confirmada. Por isso que nem todos são curados, mas há muita cura. Há muitos outros milagres. E a gente ouve de pessoas, assim como a mensagem do evangelho também seja confirmada, porque são sinais no meio de pessoas que creram em Jesus. A promessa de Jesus foi essa, batei, abrir-se-vos-á, buscai, achareis, pedi, dar-se-vos-á. Não tem nada de grande ou difícil demais para Deus. Sabe do que eu e você precisamos? Nós precisamos crer desse Jesus que foi predito aqui em Isaías como o Senhor da minha vida. Antes que ele viesse ainda foi predito. E hoje nós vivemos essa realidade, porque ele já veio e através do Espírito Santo ele está no meio de nós. E eu preciso desse Jesus como meu Salvador. Eu preciso desse Jesus que carrega as minhas transgressões e iniquidades. Eu preciso desse Jesus que carrega comigo as minhas dores. Eu visito pessoas, às vezes no hospital, e às vezes que estão doentes, que estão com dores. Eu digo para elas, olha, entrega para Jesus. Pede para Ele, suplica para Ele, porque Ele é a promessa dele. Nós precisamos dele para poder carregar essas dores quando estamos nessa situação. E eu preciso de Jesus que é autor. Ele é consumador da minha fé. É esse Jesus que vamos celebrar o memorial através do pão, que representa o corpo dele moído na cruz por nós, e do suco que representa o sangue derramado para o perdão dos nossos pecados. Nesta manhã nós vamos fazer isso. Há uma promessa grande, poderosa, gigantesca de Deus. E essa promessa é
Todos quantos invocarem o nome de Jesus serão salvos. A promessa é que Deus vai derramar o Espírito Santo a todos quantos invocarem o nome do Senhor. Todo aquele que clamar vai receber essa graça. A promessa é que se a gente se colocar na palma da mão dele, ele nos leva para os seus caminhos. E um dia, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados para o céu. E todos quanto já morreram em Cristo Jesus já estão com Cristo nas nuvens. E os outros vão passar pelo julgamento. Esse julgamento é para definir a pena, porque eles já estão condenados. A Bíblia diz que aquele que recebe a Jesus já está salvo, mas aquele que não recebe a Jesus já está condenado. Só tem um jeito, é por Jesus. É por isso que ele morreu na cruz. E se tivesse outro jeito, tá? Esse não seria o caminho escolhido por Deus para nos salvar. Então vamos entregar nossa vida a Jesus, entregar nossas iniquidades, nossas transgressões, nossa rebeldia, né? É engraçado que às vezes, quando se termina o abismo ligado, algumas pessoas, mas quer aceitar Jesus? Não, eu preciso ajeitar a minha vida, tem umas coisas para resolver, preciso mudar, porque acha que tem que chegar para Jesus de uma forma, com a vida ajeitada. E Jesus diz o quê? Vem a mim do jeito que você está, sujo, pecador, tá? Alguém que transgride, rebelde, com iniquidade. Depois Jesus vai trabalhar contigo. Jesus vai falar contigo. Ele vai te transformar. Ele vai te restaurar. Como? Arrependimento. Senhor, não quero continuar vivendo do jeito que estou vivendo. Fé. Eu creio que Tu és poderoso para cumprir todas essas promessas. E entrega. Podes fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Entrega a Ele todas as tuas dores, toda a tua vida, todos os teus pecados, todas as circunstâncias que você vive. Jesus perdoa, Ele transforma e Ele restaura. Mas tem um detalhe, depende de mim. Vamos aproveitar esse tempo para nós orarmos. E tem esse tempo para orar para Deus. Talvez algo que essa palavra pode te trazer, pode te falar, pode te esclarecer. Fala para Ele, confessa para Ele. Aproveita esse momento também para te preparar para participarmos da ceia. Tá? Então, vamos ter uns minutinhos, por favor. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento especial. Queremos entregar a Ti esse ano que está começando, ó Pai. E que não seja apenas um ânimo para recomeçar várias tarefas na nossa vida, mas que isso seja uma realidade, uma vivência na nossa vida, e ouvirmos a Tua voz, ouvirmos o Espírito Santo falando em nossos corações, dia após dia. Como o Natal que passou, Natal é todo dia, porque o Senhor Jesus tem nascido em nosso coração, e Natal é todo dia, ó Pai. Não temos um dia para celebrar, nós celebramos todos os dias, todo o dia, ó Pai, porque o Senhor está presente, o Senhor vive em nossas vidas. E que esse ano seja um ano marcante, um ano especial, onde possamos crescer, tratar das nossas iniquidades, das nossas transgressões, quando passamos dos limites, e que o Espírito Santo possa estar falando e dizer, olha, você está pisando na bola, eu quero estar contigo. Abençoa cada um nesse sentido de nós, os que não estão aqui hoje também, nos abençoe a eles, cuidam deles, ó Pai. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém?